Cannabis Brasil, voltamos a mais um painel internacional. Reprocran, uma ferramenta de acesso público a cannabis na Argentina. Vice-presidente da Aricame e representante do Ministério da Saúde da Argentina, sobre o tema na agência federal responsável pela cannabis no país. Foi um dos criadores da Reprocran, uma ferramenta online do governo federal que permite que pacientes com receita médica possam, por meio deste registro, cultivar, transportar e utilizar a maconha e seus derivados para o uso terapêutico. Atualmente, mais de 300 mil argentinos e argentinas podem cultivar a cannabis legalmente e de forma autorizada pelo Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, com vocês, o vice-presidente Marcelo Morante. Bueno, hoy menos emocionado. Gostaria de estar agradecido pelo Brasil pela oportunidade de poder acompanhar os primeiros passos da regulação no Brasil, porque eu acho que temos pontos em comum. E assim eu estava escutando com os companheiros do Uruguai, dizendo que essa questão da saúde pública e do direito, a gente sempre tem que estar na frente da indústria. Nos outros países, eles precisam dessa olhada. Isso ajuda porque quando a indústria nasce com esses valores de solidariedade, também faz com que não se concentre nos processos econômicos e de poder. Assim que esse caminho da Reprocam foi uma construção social. De repente, a sociedade civil pede ao Ministério da Saúde que tem que melhorar o acesso ao cannabis para uso terapêutico e que tem que fazer isso e tem que fazer retroceder a legislação penal. Como da mesma forma que aqui no Brasil você tem uma convivência, uma tensão muito clara entre o que é a legislação entre a legislação terapêutica e a legislação penal. E agora temos a industrial também, mas esses atores que estão convivendo fazem com que isso seja mais difícil. E também foi mencionado pelo meu companheiro que isso tem uma origem de que temos tratados internacionais que não encontraram princípios terapêuticos na década de 60. Eu fui parte da Convenção das Nações Unidas em Viena em dezembro de 2020, dizendo que o equilíbrio entre o efeito terapêutico da planta e o efeito perigoso aparece em favor do uso terapêutico. Isso foi em dezembro de 2020. E eu estou falando porque ele foi muito legitimado na sociedade, mas pouco legislado, porque esses tratados internacionais fazem com que o nosso país gere legislações administrativas e penais. Então, olha aqui, dezembro de 2020. Então, temos milhares de anos com essa planta, mas esse processo que está vigente na Argentina tem uma lei penal, uma lei de entorpecentes, que leva as pessoas à prisão de 5 a 15 anos por qualquer tipo de cultivo de cannabis. Então, se alguém na Argentina, você pode encontrar sementes de cannabis, você pode ser processado penalmente. Isso ainda está vigente. Temos desde 2007 a legislação medicinal e recentemente a lei da indústria. Mas olha só, ainda temos essa legislação vigente e por isso que a Reprocam, que diz que sem autorização, então Reprocam é autorização. Então, essa é uma linha do tempo. E aqui também falamos de algumas perspectivas. Ou seja, quantos olhares pode ter uma legislação? E vimos que os modelos regulatórios do mundo tiveram mais de decisão política que definições científicas. Então, quem está falando tem que dizer qual é a perspectiva que tem. Cada vez que eu venho num lugar de cannabis, tenho que dizer, eu sou um professor da Faculdade de Medicina, sou um médico especialista em dor, que trabalha com muitas ferramentas terapêuticas e a cannabis é uma delas. Então, ninguém pode dizer que não me interessa a pesquisa, que não me interessam as evidências científicas. Essa é uma perspectiva, que a Argentina sai com uma lei de pesquisa em 2017.
Agora, o Brasil se poderia perguntar como a Argentina. Estava proibida a pesquisa, porque se nós fazemos uma lei sobre pesquisa, claramente não, porque, claro, incluso os tratados da década de 60 diziam que a exceção à lei penal são os fins de pesquisas terapêuticos. Então, na década de 60, o que isso queria dizer? Que precisamos colocar em 2020, fizemos essa legislação que subiu mais um degrau, que avançou um degrau. Então, essa lei da pesquisa na Argentina hoje chega na lei da indústria. Então, claro, nós tivemos que modificar a perspectiva dessa lei de pesquisa para que pudesse aparecer a Reprocam. A primeira coisa que o governo fez em 2017 foi aceitar que se ia fazer a pesquisa sobre epilepsia. Então, só tinha apenas uma doença em que você poderia usar cannabis e sempre pediátrico. Essa mesma lei, hoje, em 2023, permite que nós tenhamos 250 mil pacientes autorizados a cultivar. Ou seja, nós temos uma perspectiva política. Quantos pacientes puderam, em 2017, com essa perspectiva da epilepsia? 2, ou seja, a perspectiva e a decisão política podem passar de 2 a 230 mil. Então, quando temos uma legislação e que é importante que os atores sociais se mantenham na agenda e nessa luta solidária, porque eles são capazes de transformar essa lei. E aqui estamos falando também, isso chama atenção porque a ministra da Saúde teve que fazer que se criasse o Instituto da Semente e que ele pudesse ter um registro. Imagina quando eu estava explicando a uma médica infectologista o importante que era avançar para que a mãe pudesse cultivar por uma criança epilética e ela não fosse presa. Ela, claro, entendia muito bem. Quando eu dizia para ela que era importante criar um banco de sementes de maconha no Ministério da Saúde, isso parecia estranho, isso era difícil, mas eu dizia, a lei de entorpecentes ainda está levando pessoas presas porque tem a semente e eu tinha que ir lá declarar. E me dizia, então, olha, nós encontramos num envelope do correio que você está trazendo sementes da Espanha para a Argentina. E eu dizia, e como não vai ter um tráfico de sementes da Espanha para a Argentina se a Argentina tem as plantas, mas não tem a opção do banco de sementes? Então, como a legislação, como o Estado se faz presente de uma forma esquisita, uma coisa tão simples. Naquele momento, eu disse, hoje 30 mil pacientes autorizados a cultivar. Cada paciente pode cultivar 9 plantas. E você parece que alguém que botou 80 sementes num envelope vai começar uma causa penal que pode levar 5 anos presa essa pessoa. Ou seja, como você vai ter as plantas sem a semente? E o delito se chamava contrabando agravado de entorpecentes, porque tinham 80 sementes na Argentina, que tinha 30 mil autorizados para o cultivo. Eu estou falando isso e nós estamos discutindo essa questão da indústria, mas os nossos países tiram essas decisões, tem questões profundas e básicas para resolver, e a perspectiva me parece clara. Se você está instalando uma perspectiva de saúde, que essas 80 sementes ou 400 é a mesma coisa. Então, se eu estiver trabalhando no 8º andar do Ministério da Saúde, numa manhã entra a Polícia Federal. A Polícia Federal entrou no Ministério da Saúde, todo mundo falou com a ministra e a ministra estava lá no 8º andar. E o que estavam me pedindo, a Polícia Federal, era que estiveram num concerto e no concerto 4 pessoas tinham Reprocam. Como você tinha uma autorização para cultivar a cannabis medicinal e estavam aí num show de música? É como se eu pudesse dar ibuprofeno, ou seja, a perspectiva é saúde. Sem dúvida que as forças de segurança têm que entender que já temos outra perspectiva, que se a perspectiva de saúde, ela vem na frente da dor, que nós possamos aceder mais rápido a uma substância para um paciente
mais rápido do que me preocupar com o desvio da substância. Então, isso é um direito humano que já está estabelecido. Temos os direitos humanos, direito à saúde, que são totalmente, que superam qualquer tipo de delito por desvio de substância. Assim, é muito mais fácil de entender. Então, olha aqui que a lei claramente é sobre pesquisa. Não fala de acesso, fala de pesquisar as propriedades terapêuticas do cannabis. Então, o que nós estávamos falando, uma única patologia por um médico, não contempla o autocultivo e não reduziu, que é um outro desafio que nós temos. Eu estava hoje ouvindo meus companheiros paraguaios e uruguaios, o produto que utilizava a Argentina valia em 2016 $511. Imagina um epilético, um analgésico que o nosso paciente tem que pagar $511 o frasco, é impossível. E no regulamento, esse novo olhar disse, então, todos os atores são atores naturais de controle. Então, o organismo controla a semente de qualquer planta, ele controla o transporte, os organismos, questões técnicas, as universidades, a ONG se sentaram na mesa e disseram à ministra outra vez, estão reclamando que querem melhorar o acesso ao produto e que a legislação penal possa retroceder. Então, a gente ainda não conseguiu modificar essa legislação. O que a gente criou foi o ReproCan. Então, isso foi o que gerou. E aqui, esse segundo olhar para a mesma lei. Aqui não teve uma mudança na lei, foi uma legitimação social. Mas somos um programa de saúde no Ministério da Saúde. Quem está falando é alguém que trabalha num programa de saúde pública. Ou seja, que nós queremos pesquisar, capacitar os atores de saúde, os atores de segurança e atores da justiça. Então, claramente, nós estamos pensar que capacitar só os médicos, não é isso que nós estamos falando. Nós temos que capacitar também as forças de segurança também. E quando as forças de segurança tinha o certificado de ReproCan, dizia, você não vai me dizer que o pequeno papel é exceção à lei penal. Sim, essa é a perspectiva da saúde. Esse pequeno papel que disse ReproCan é uma resolução da ministra da Saúde que ampara e legitima o uso terapêutico. E claramente temos que trabalhar na produção nacional, porque nós temos, o Paraguai mostrou um cenário propício, o Brasil seria um cenário propício, o Uruguai também, e a Argentina também quer isso. E olha que alguém poderia dizer que, num primeiro olhar, dessa perspectiva de pesquisa não servia para nada. Sim, serviu, e o que nós fizemos? Esse é o hospital mais importante de neuropediatria que tem na Argentina, o Hospital Garrafa. E como só poderiam pesquisar crianças com epilepsia, então foram estudados durante 2 anos e saiu muito bem essa pesquisa. Alguém poderia pensar que é difícil capacitar as forças de segurança. Mas olha aqui que a gente acabou de discutir o que é uma evidência científica. Sabe o que é difícil? Convencer a sociedade científica com as evidências que tem a cannabis, que o uso é seguro. Tem uma coisa que é concreta, porque o companheiro uruguaio estava falando das evidências do cânhamo. Então, sem a toxicidade, mas o cannabis medicinal também não é tóxico. Então, eu queria falar da segurança e eficácia. O efeito positivo que eu quero demonstrar não é como o cânhamo. Então, claro, eu poderia perguntar a cada um no auditório. É muita evidência da segurança e eficácia que tem o cannabis medicinal e muitas patologias em que são utilizados. Alguém quer responder? Não. Por isso que as autoridades regulatórias dizem não, até que a gente não tenha evidências de eficácia, a gente não pode utilizar. A evidência científica é difícil de construir, mas tem um conceito
que foi o que deu origem à evidência científica na década de 90, que diz: a medicina baseada em evidências é a melhor evidência disponível, mas a experiência clínica, mas as preferências do paciente para resolver determinada doença. Não me diz que a evidência necessária seja um ensaio clínico controlado, autorizado, duplo cego, que me mostre a segurança e eficácia. Diz que é a melhor evidência disponível. Esse conceito é um pouco o que não toma a agência regulatória como se for possível, porque diz que não tem, então, que você só tem uma forma de evidência. E a pergunta é: quem são os que podem gerar essas evidências? E apenas a indústria farmacêutica. Então, fica claro porque a demora das evidências regulatórias, porque nós temos que construir as evidências. Cada paciente que utiliza uma substância, um ensaio clínico, tem um seguro. Então, claro, é bilionária a quantidade de dinheiro que alguém tem que utilizar para demonstrar a segurança e eficácia. Mas esse estudo foi fantástico, porque aqui o hospital de referência, que era um dos hospitais que expulsava as mães que diziam que usavam cannabis, tomou uma outra atitude, disse: se a mãe não vai abandonar o antiepilético e vai usar um produto de cannabis seguro, eu vou acompanhar esse projeto de pesquisa. E eu digo isso com muito feliz, porque esse caminho é mais difícil de todos, o de atravessar uma sociedade científica, que mesmo que o hospital fez, que aí de alguma forma você tá os melhores neuropediatras que tem no nosso país. Então, esses neuropediatras do Hospital de Câncer são informados no uso de cannabis em encefalopatia epilética não como um único fármaco, mas como uma alternativa complementar de outros antiepiléticos. Então, eles definem um equilíbrio. Isso é pensar de forma médica ou forma terapêutica, é dar uma lógica para essa mãe, dizer: eu vou acompanhar da forma mais segura que eu tenho. Aqui é o que eu estava falando sobre a capacitação, capacitar a força de segurança. Bom, hoje a agência tem um ministro de segurança que pede que a gente capacite o alto comando, porque existe uma questão na força de segurança da Argentina, elas não aceitam que seja um professor da faculdade que faça a capacitação. Quem capacita eles? Uma equipe gerada pelo alto comando, que interpreta inicialmente que Reprocan, não gostavam da Reprocan, e depois compreende que uma perspectiva de saúde pública é um direito humano a proteger. E a mim me emociona muito o conceito também. A primeira vez que eu encontrei como ministro de Segurança, ele dizer: nossas forças de segurança, Marcelo, o que tem que fazer inicialmente é proteger os direitos. E a saúde, claro, é um direito a ser protegido. Então, se eu vou aí, chego nessas plantas e arranco de uma forma, não estou protegendo o direito à saúde. Isso me disse o ministro de Segurança. Então, de ver quanto o debate havia avançado na Argentina para que alguém dissesse isso. Então, para capacitar os médicos que têm essa obsessão com as evidências, buscamos algo importante. O primeiro é assistência técnica, com a Unicef em Argentina, uma Universidade Nacional e o Ministério da Saúde. E veja que primeiro tivemos 3.000 inscritos que queriam se capacitar, e a rede teve uma licitação de 80.000 pessoas visibilizaram nessa discussão. Isso foi a partir de 2018. Então, claramente, a capacitação, eu me lembro da primeira aula que eu dei no Canadá, era de educação como estratégia. Claramente, os mitos e os preconceitos se constroem através do desconhecimento. Esse comissário que se comporta quando dizem: aí tem 5 plantas, ele acabou de encontrar a definição do delito de narcotráfico. Se alguém explica para ele que até 9 plantas são autorizadas pelo Reprocan, que não tem limite de THC, que pode ser para qualquer patologia, ele vai entender, porque é fácil compreender. Mas você tem que explicar, você tem que capacitar. E não que ele cumpra apenas a ordem. A produção nacional, nós trabalhamos
porque nós tínhamos que baratear os custos. Então, no ReproCam, fizemos um sistema de registro que está no Ministério da Saúde, que hoje tem esses 230 mil, e que a ministra gera o fim legítimo e autorizado. Agora, se alguém lê a lei de entorpecentes, a pergunta seria: a indicação médica é um fim legítimo? A autorização e que tem que passar pelo Ministério da Saúde, ou seja, a ReproCam não apenas gera autorização, mas gera uma perspectiva clara de saúde pública. Você tem uma legitimação de que o fim legítimo é a indicação médica, que não pode passar como um risco. O risco é de medicalizar um processo, ou seja, que todo o consumo de cannabis passe a ser terapêutico ou medicinal, quando alguém sabe que isso não seria necessário. Mas, claro, parece que quando alguém entra no modelo canadense, ou israelita, ou americano, todos tiveram que dizer, primeiro, que havia que perguntar quais eram as propriedades terapêuticas da cannabis e depois fazer na indústria e depois fazer análise do uso recreativo e adulto. Eu sou um dos revisores de ReproCam e, claro, quando a gente faz a indicação, eu colocava dor crônica e insônia e aprovava. Epilepsia e aprovava. E depois, um mais saudável, eu colocava uso adulto e responsável. E o revisor dizia, não sei como dizem aqui, mas... esse está querendo me enganar, não? Não, está dizendo a verdade. Está dizendo que vai acompanhar um paciente no consumo adulto e responsável. Isso é fantástico para esse médico. Ele não está querendo mentir e nos ajuda a construir uma política de saúde pública real. Então, aqui os papéis que temos no Ministério da Saúde: alguém que cultiva para si 9 plantas ou 15 metros quadrados exterior ou 6 metros quadrados interior, alguém que cultiva para um terceiro, ou seja, um neto que cultiva para a avó, um terceiro para um paciente. E agora já estamos reguladas as ONGs, ou seja, uma associação civil que pode cultivar até para 150 pessoas pacientes. Multipliquem isso por 9 plantas, sem o limite de THC, e vamos ter um valor mais interessante. Essa é a preocupação maior que tem um fiscal ou as forças de segurança, como vão fazer para controlar isso. E eu dizia para eles, são 230 mil pátios autorizados a cultivar, que tem, se todas as plantas juntas, qual seria o problema se a gente colocasse isso tudo junto? Com a perspectiva de que se eu vejo 9 plantas, penso uma coisa, e que se eu vejo 1.500, penso outra. E a perspectiva de saúde está nas duas, e tirar a pesquisa do autocultivador e entrar para a perspectiva da sociedade civil. Todas estão dando assistência a um sintoma, mas a perspectiva da força de segurança ou da justiça é totalmente diferente. E se não sou eu, podia ser eu verificando a informação, que ela já possa ser distribuída, e aí vai ser gerar essa tela. Então aqui a gente tem o público que pode ver, o público vai ver que foi para o avião e pode trazer 40 gramas de flor, porque essa autorização é aqui, vai olhar a Polícia Aeroportuária da Argentina para transitar com 40 gramas de flores secas ou 100 frascos de óleo. Isso é ReproCam, que a Polícia Aeroportuária permite transitar com nesse cenário. Nós esquecemos dessas crianças que foram beneficiadas no Hospital Garrahan por o produto original que melhorou a encefalopatia epilética, as famílias melhoraram. Não, nós continuamos comprando esse produto. Assim, uma coisa é o ReproCam, não vamos falar mal dos medicamentos que ajudam essas crianças. Então, é um produto caro e o Ministério da Saúde continua atendendo essas crianças que de alguma forma foram melhorando. E olha que aqui a gente tinha que ter um representante regulatório para discutir o que nós estávamos discutindo aqui.
Reprocan é um extremo. É um paciente autorizado a autocultivar na sua casa sem limite de THC as 9 plantas. Na farmácia nós temos dois medicamentos ricos em CBD. E no meio, o que eu poderia dizer? O que poderia ter? A Anvisa dizer, doutor Moreto, não está preocupado com a qualidade do produto? Sim, como que não? Se eu sou médico e sei que um paciente é vulnerável. E eu estou num processo, tenho que dar um produto de qualidade. Então, nós criamos uma categoria que diz que se você certifica as boas práticas de cultivo, boas práticas de manufatura e um médico indica, esse produto se chama um produto baseado em cannabis. Então, o que faltaria para a agência regulatória de vocês aqui no Brasil? É uma carta fundamental e é o que é mais difícil conseguir. A evidência regulatória, ou seja, a negociação foi dizer, então, como não vai me importar a qualidade se nós somos médicos e somos do Ministério da Saúde, mas não me pede uma evidência que não existe no mundo para regular. Então, esse produto te pede que você faça todas as boas práticas, mas não pede o ensaio clínico controlado. Se o médico vai indicar para fibromialgia, não tem que ter um ensaio clínico para os benefícios da fibromialgia. Se o outro faz para insônia, é a mesma coisa. Ou seja, é o médico que vai definir a indicação e não a evidência regulatória. Quanto nos custou essa resolução? 1 ano e meio. Então, eu acredito que é um desafio, assim como preservar os direitos e mudar a lei de entorpecentes, porque é um produto que vai ajudar a indústria a trabalhar as boas práticas de manufatura, porque claramente todos queremos o melhor para o nosso paciente. Então, essa é a Argentina e as quantidades de províncias que têm projetos de cultivo. E todos esses projetos de cultivo em Argentina, que são de 2018, quando começou a lei, vocês se perguntam como se chamavam. Se chamavam projetos de pesquisa. Então, o cultivo tinha que ter a palavra pesquisa para que pela lei, para que a lei autorizasse. Então, todas as províncias tinham plataformas de cultivo de tabaco, por exemplo, para cannabis, dizendo que ia fazer pesquisa. Então, claro, eu tive que aceitar esse informe técnico que estava mentindo para que, de alguma maneira, ele fosse se enquadrar na legislação. Todos esses projetos de cultivo são os que estamos esperando hoje a lei da indústria, a cadeia de valor, para poder sustentar a boa qualidade e as boas práticas de cultivo. Então, para isso, nós precisamos de uma cadeia de valor. Qual foi o conceito que mais dano fez a cannabis para o acesso? Quando o presidente disse, não pode cultivar que eu vou te dar grátis. Então, acho que aqui no Brasil e na Argentina, estamos de acordo que quando alguém diz que vai dar alguma coisa grátis, existe uma possibilidade de que não vão te dar, porque não existe nada grátis, alguém paga. Então, a cadeia de valor é que, de alguma forma, a nova indústria vai poder ter a possibilidade, e aqui são as boas práticas certificadas que podem ser analíticas. A analítica tem um valor, a certificação tem um valor. Como a gente não vai, é impossível pensar num cenário de boas práticas certificadas. Qual seria o desafio que nós temos como argentinos, como brasileiros, paraguaios, uruguaios? É que a gente não chegue a um cenário similar da Alemanha, em que uma grama de maconha equivale a $15. Esses processos de boas práticas têm que se certificar a baixo custo. Então, em todos os momentos, nós deixamos de discutir as forças de segurança, porque nós estamos falando de processos de qualidade, porque nós não vemos de uma forma de interagir com uma população vulnerável. Eu sempre me lembro disso, porque a evidência, e eu sou um dos que aos meus alunos, meus internos, eu falo de quando eu tomo uma conduta médica, em quem você se baseou a sua conduta? Claramente é na evidência científica. E claro, um dos grandes colaboradores que a Argentina teve para regular foi reconhecer que o organismo precisava dessa técnica, assim que a evidência é fundamental. Mas
nesse momento que nós estamos, a evidência regulatória ou de qualidade metodológica ainda é insuficiente. Mas uma política pública tem que transcender ao dia de hoje. Então, especialmente quando a gente fala, por exemplo, da favela. Então, uma política pública não pode pensar que os vulneráveis chegam às prisões e eu vou pedindo evidências científicas para fibromialgia. Assim que a política pública na Argentina e no Brasil vão ter como base a evidência científica, mas o mais importante que vai ter é a transformação social. Nós temos que compreender que se nós temos uma lei de entorpecentes, isso pode atentar contra a nossa saúde. Então, a formação do reprograma foi explicar aos fiscais, aos juízes, aos promotores que estão atentando contra o sonho e a ansiedade das nossas pessoas. Então, por favor, Reprocan, essa perspectiva da saúde. Isso me parece que a Reprocan fala, transforma um processo. Então, claramente, não alcança, ela não tem resultado se a gente não tem uma cadeia de valor que possa ser sustentável no tempo. Muito obrigada. Alguma pergunta? Olá, eu sou Daniel, engenheiro químico, faço pesquisa com cannabis, algo que eu acredito, posso estar equivocado, mas a falta de evidências clínicas, eu acho que tem um pouco da não aceitação da ONU, porque em 2020 tiraram a cannabis da lista 4. Mas agora os uruguaios estavam dizendo, eu não tinha pensado nisso ainda, que pode ser que vá da lista 1 para 3, que é o correto. Então não há um consenso muito claro ainda dos países, das evidências medicinais. Eu estive nessa votação. Vou dar um dado que vai chamar a sua atenção. O Brasil votou contra. Foi 27 a 25, e a votação tirava a planta que, em relação aos princípios terapêuticos, mas não se votou tirar o THC da lista 1 de psicotrópicos. Então foi uma resposta política à política. Então analisamos essa modificação a fundo, sabemos que a curto prazo encontramos uma dificuldade. Quando queremos trazer produtos ótimos com THC, vimos que está proibido envolver porque está na lista 1. Então, temos que ver muito mais coisas para que a planta de cannabis, como uma totalidade, produza produtos de qualidade. Tem pouca legislação na nossa sociedade e a ONU tinha 8 recomendações e usou só uma. E tirou a planta da lista 4, totalmente insuficiente para continuar avançando. E eu estou vendo aqui a Argentina não votou a favor e nem contra. Sim, a Argentina era uma observadora, não podia votar. É uma questão de poder político, isso é interessante de analisar. As substâncias controladas, tem países que podem votar e tem outros que não. Faz parte do poder político dos nossos países. Eu vou dizer outra coisa ainda. Os derivados de opioides têm uma maior concentração nos Estados Unidos. Então, se eu tenho uma cólica renal na Argentina, eu tenho mais chance de receber um opioide do que nos Estados Unidos, por uma questão de disponibilidade. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos teve a epidemia dos opioides e opioides mataram mais gente do que a Covid.
claramente com as substâncias que não são controladas adequadamente. Isso pode levar a um problema de saúde pública. A cannabis, por uma questão de efeitos adversos, e como eu sempre digo, alguém fala que cannabis não tem efeitos adversos, e como médico, a primeira coisa que alguém me fala, isso aqui não tem nenhum efeito adverso, eu encaro como sim, deve ter algum. E claro que, como que isso não pode ter um efeito adverso? Você vai preso, você fica sem trabalho. Então, claro que há precauções na psiquiatria, pode haver um psicotrópico com alguma predisposição, mas o principal efeito adverso da cannabis, e eu, quando vejo uma mãe que cultiva, que ela tinha lá e falou que o efeito adverso da cannabis, na lei de entorpecentes, porque antes nós dizíamos que a cannabis não tem nenhuma dose letal ou efeito adverso. E nós temos que modificar a regulação, porque sim tem efeitos adversos. Como é que não tem efeito adverso? Se me param num aeroporto, isso é um efeito adverso, se eu sou preso. Então temos essa política de saúde pública. Os ministros que querem que nós possamos transitar com 40 gramas tranquilamente, mas se a polícia me para, aí está o efeito adverso. Queria fazer uma pergunta primeiro. Eu sou argentino e queria publicamente agradecer ao senhor por tudo o que tem feito pelos pacientes de cannabis da Argentina. Um orgulho. Eu queria perguntar, Marcelo, por exemplo, quando nós superamos esse tema da lei, quando esse tema do consumo venha a ficar em voga, como que você vê o Brasil como o principal parceiro da Argentina, também em outros aspectos? Como que você vê o futuro canábico da região, a parte grande? Eu sempre vejo como, por exemplo, a rivalidade de futebol. Nós nos amamos e nos odiamos ao mesmo tempo. O Uruguai, Paraguai e Argentina estão esperando que no Brasil aconteça algo interessante no Brasil, porque isso envolve um desenvolvimento de processos de qualidade industrial. Então, a Argentina precisa desse desenvolvimento. Quando eu estava ouvindo a história da favela ontem, isso me doeu, porque na Argentina também temos processos sociais. A indústria não pode ocultar esse cenário, omitir esse cenário. Não é uma coisa ou na outra. Nos nossos países temos que discutir claramente que o direito humano à saúde é um direito humano. Então, precisamos muito desse componente humano e não podemos permitir esse cenário como uma região. Todos nós temos que trabalhar para resolver essas desigualdades, porque eu vi como é que a indústria se constrói, estava ouvindo aqui, e claramente o Uruguai tem uma sociedade totalmente diferente da Argentina, que é totalmente diferente da brasileira. Então essas perspectivas têm que ser adequadas e estabelecer os limites, como nós vamos resolver os processos. Tomara que vocês consigam fazer isso rapidamente, porque assim como vocês, a Anvisa foi muito dura com as evidências, a minha agência reguladora também era muito rigorosa com a evidência. Muitas vezes me estigmatizaram e falaram assim: como é que você, que é professora, vai falar defender um conceito ou uma planta que tem problemas de toxicologia que ainda não estão resolvidos? E eu entendo que no Brasil e na Argentina, se eu tenho uso problemático dessa substância ou de qualquer outra, eu não quero envolvimento com a polícia, mas e por isso que eu preciso de um psiquiatra a me ajudar a resolver esse processo. Medicalizar também é um erro para mim, porque medicalizar também significa outros processos que a sociedade não está disposta a se comprometer. E aí se apoia na ciência, e a ciência também tem muita concentração de poder. Eu pertenço à ciência, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer
os meus erros a favor ou contra, os meus comportamentos, tudo que aqui, se sou a favor, se estou a favor de um argumento, a metade da sala aqui estaria contra. Então, nós temos que continuar debatendo, mas os cenários são construídos. Na primeira classe, havia cultivadores e um médico, e eu perguntei para alguém na sala, um médico. E aí, depois, vieram outras pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, biólogos, e os cultivadores sempre firmes, porque estavam legitimando um processo social, mas isso foi mudando. Isso aconteceu na Argentina e vai acontecer no Brasil também. Somos irmãos, somos muito parecidos. Então, essa luta é necessária para que a saúde seja um direito humano e as liberdades não são negociáveis. E nós precisamos de divisas. A Argentina está passando por uma grande crise econômica, mas no cenário de inadequado, quando, por exemplo, 3 da manhã, crianças pequenas trabalhando, isso não é uma possibilidade para o nosso país. Então, eu acho que o desafio é a indústria. Vocês são muito necessários. Claro que estamos trabalhando também pela categoria de produtos para uso medicinal, mas precisamos entender que a lei contra as drogas de entorpecentes é que está prejudicando mais e causando violência desnecessária. Então, por favor, nem para o Brasil, nem para a Argentina, a luta das drogas tem que ser uma justificativa para ser validada por nós. Essa é a única coisa que ontem me deixou angustiado. A indústria vai muito bem, vamos trabalhar com ela. Mas a luta contra as drogas não pode justificar. A luta contra as drogas não pode justificar a violência. Obrigado. Uma pergunta? Não temos tempo. Obrigado, doutor. Expo Cannabis Brasil agradece.